Vamos analisar esse gráfico aqui com a média histórica da Selic nos últimos 10 anos, para vocês entenderem a posição que a Selic está no presente momento e se ela está alta, se ela está baixa, para vocês dar uma situada nessa questão. Então a gente observa que em janeiro de 2008 a Selic apresentava um pouco acima de 11, deve ser 11,25. Normalmente eles trabalham com aumentos da Selic na casa de 0,25 ou 0,5, aumentos ou diminuição nessa ordem. Ou mantém, existe toda essa questão. Esse gráfico, como ele está todo desenhado assim, todo esse tracinho, significa que a cada tracinho desse é uma reunião. Se o traço ele é maior assim, é porque teve várias reuniões. Então, por exemplo, na reunião que teve entre maio e setembro, aqui ó, setembro, janeiro de 2010, eles decidiram manter a Selic nesse patamar. Então a gente observa que a Selic ela já foi de 11, aí subiu, foi para quase 14, depois caiu, foi para abaixo de 9, depois subiu, já foi para quase 12, e aí ela vai fazendo esse desenho. A gente observa que em janeiro de 2016 houve um pico da Selic 14,25, então foi uma época onde tinha uma inflação muito pesada, a gente já estava com inflação com IPCA, que a gente já estudou, na casa dos 10, 11%, então a Selic, tiveram que aumentar a Selic para poder conter, desestimular o consumo, e de um tempo para cá a Selic vem numa queda, e aqui esse gráfico é fevereiro de 2018, só que ele já teve mais um tracinho para baixo. Aqui ele está representando 6,75, mas hoje ela está a 6,5%. Então é a média dos últimos 10 anos, e aí eu te falo mais, a média histórica mais baixa da Selic. O que isso significa? Assim, média histórica mais baixa, mas o que isso muda nos meus investimentos? Muda que os investimentos que estão atrelados à Selic, hoje são menos atrativos, tá? Ele tem uma atratividade menor. Então você precisa buscar outras alternativas para poder manter um ganho real. Lembra da aula de juros real que a gente falou? Agora vamos começar a mostrar isso para vocês na prática, tá? Vamos colocar aqui para você ver uma Selic. Vamos supor que você investiu num título público com a Selic a 6,5%, tá? Então o seu título está rendendo 6,5%. Como eu falei para você, esse é o rendimento nominal, né? O rendimento que ainda não descontamos nada, tá? Então a gente tem que descontar duas coisas aqui, a inflação e os impostos, tá? Os impostos eu vou deixar mais para frente, que existe algumas questões, isso eu vou falar mais na parte de investimentos, mas só para vocês entenderem, juros real já descontando a inflação. Então a inflação aqui, vamos colocar que nesse período aqui, ela conseguiu bater a meta de 4,5%. Então de juros real, tá? Você vai ter 2% de juros real, tá? Então você faz essa diminuição da inflação, então a Selic ela está dando 2% de juros real. Isso é melhor do que, por exemplo, então a poupança. Poxa, então a poupança é melhor, né? Porque a poupança me dá 6%, não é isso? Não é bem assim não. Vocês também vão entender que a poupança, ela como que funciona o esquema da poupança, mas só para adiantar alguma coisa para você, a poupança, quando a Selic está abaixo de 8%, ela rende sempre 70% do valor da Selic. Então, a Selic aqui é 6,5, aqui você tem que fazer vezes 0,7 para você saber quanto que a poupança está rendendo. E aí vocês vão ver que multiplicar isso por 0,7 vai diminuir esse valor aqui. Eu não vou saber de cabeça, mas
vai chegar muito próximo desse valor aqui. Então, se a Selic hoje ela rende 2, a poupança sempre vai render menos que a Selic, né? A poupança ela vai estar sempre rendendo menos do que a Selic. Então, é isso que vocês têm que entender. Então, um lucro de 2% é um bom lucro? A gente precisa, para a gente alcançar alguns objetivos, a gente precisa buscar lucros um pouco maiores, né? Com 2% a gente tem que, vai demorar um pouco para poder chegar em grandes quantidades, né? Para fazer os juros compostos melhorar. Por isso que a gente tem que buscar outras alternativas de investimento, mas não é que a gente tem que abandonar isso daqui, não. Vocês vão entender a importância de se investir, e é um bom início, tá? O Selic, começar com o Tesouro Selic, que é um dos investimentos mais seguros que tem no mercado, se não o mais seguro do mercado. E ele, comparado com a poupança, ele vai estar rendendo mais do que a poupança. Então, deu para entender essa questão do juros real, deu para entender que a média histórica da Selic ela se apresenta hoje a mais baixa, e que isso faz com que os rendimentos de renda fixa perca força, e que aí, por isso que a gente precisa buscar outras alternativas, e uma das alternativas é renda variável, outra alternativa é empreendedorismo. Então, existem essas questões. Então, é isso que eu tinha para falar nessa aula. Um grande abraço.